Continuação da leitura do capítulo 7 de Geografia Bíblica, página 132. O Ebal está a 936 metros sobre o mar e 366 metros sobre o Vale Gerizim, a 870 sobre o Mediterrâneo e a 240 metros sobre o Vale Siquém, hoje Nablus, em cujas proximidades está o Poço de Jacó, fica no fundo do Vale Formoso pelos dois montes. Ebal serviu de palco para a proclamação da maldição, Josué 8, e não mais se fala nele na Bíblia. Gerizim, entretanto, prossegue com sua vitória viva. Número 1. Do cume desse monte, Jotão, filho de Gideão, pronunciou a célebre parábola das árvores, um libelo contra seu irmão Abimeleque, assassino e usurpador, Josué 9:7. Número 2. Quando Judá voltou do cativeiro babilônico, os samaritanos, liberados por Sambalate, o Horonita, ofereceram-se para auxiliar a reconstrução do templo de Jerusalém, o que foi rejeitado. Irado, Sambalate, que era sogro de Manassés, sacerdote judeu, expulso do serviço sagrado do Senhor, edificou o majestoso templo no cimo do Gerizim e sagrou Manassés sumo sacerdote. Neemias 13:28. Salci, o arqueólogo que descobriu as ruínas do templo de Gerizim, disse que era um templo rico e bonito. Os trabalhos religiosos dos samaritanos prosseguiram neste monte até 129 a.C. Quando João Hircano, o Macabeu, destruiu. Número 3. Nas cercanias do Gerizim fica o famoso Poço de Jacó, de águas vivas. Na boca é estreito e gradativamente se vai alargando até atingir o fundo, cujo diâmetro é 2,5 metros ou 2,5 metros. Sua profundidade é de cerca de 30 metros. Uma espessa camada de limo está no seu fundo. Número 4. Jesus salvou a mulher samaritana à boca desse poço, João 4. Número 5. No século 4 d.C., uma basílica foi construída no Gerizim, sendo destruída mais tarde. Número 6. Os cruzados, no século 12 d.C., construíram outra basílica, da qual restam algumas ruínas. Número 7. No século passado, os ortodoxos gregos começaram a construção de outra basílica, até hoje inacabada. Os samaritanos primitivos e os remanescentes atuais acham que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque no Gerizim, que lá Isaque quase foi sacrificado e que Moisés mandou levantar o altar do Senhor no Gerizim e não no Ebal, Deuteronômios 27, 4-10. Um grupo de samaritanos ainda hoje sobe o Gerizim para orar, celebrar suas festas e adorar a Deus. Para eles o lugar é sagrado e de gloriosas recordações. Montes da Judeia. Essa região também é conhecida como o Planalto do Sul. Começam em Betel e chegam a Berseba, numa distância de 96 quilômetros. A altitude do altiplano varia entre 300 metros e 1.120 metros. Em Jerusalém, a altitude média é de 800 metros e em Hebron é de 1.120 metros. De Belém a Hebron são 17 km e de Hebron a Berseba, 51 km. A partir de Hebron, para o sul, os montes começam a declinar até atingir Berseba, onde o altiplano da Judéia se perde nas areias do grande deserto do Negueb. Algumas referências bíblicas trazem a expressão no plural montanhas de Judá, Josué 11:21, e no singular região montanhosa de Judá, Josué 20:7. Lucas 7, do 39 ao 65, emprega a forma singular. Na divisão de Canaã, entre as tribos de Israel, esse território foi dado a Dan, Benjamim, Judá e Simeão.
O aspecto físico dessa região é agradável e até fascinante, principalmente em Jerusalém e arredores, onde os montes são arredondados, com um dorso plano, formando enormes tabuleiros, onde cidades foram edificadas. Inúmeros ribeiros, alguns perenes e outros intermitentes, irrigam a região, tornando fértil e produtivo o seu solo. Esses ribeiros correm ou para o Jordão ou diretamente para o Mediterrâneo. A terra não é tão fértil como a de Samaria e da Galileia, mas produz frutas, legumes, verduras, além de oliveiras e figos. Precisamos distinguir duas coisas importantes nessa região: as montanhas da Judéia e o deserto da Judéia. A primeira, partindo dos montes de Samaria, passa por Jerusalém e vai a Ein-Carém, Belém, Hebrom e Monte no sul. A segunda, descendo para Jericó, entra na direção do Mar Morto e vai encontrar-se com a primeira no Negueb. E agora, conjugado no mesmo deserto, entra na península do Sinai. No deserto da Judéia há também montes, e alguns até de grande porte. Começaremos pelos montes da Judéia. Jerusalém está edificada sobre montes, o que confirma Salmo 122.4. Para onde sobem as tribos, isto é, as tribos de Israel. O Novo Testamento também confirma esta informação. Veja, por exemplo, Mateus 20, 17 e 18, Marcos 10, 33, Lucas 18, 1, 19 e 28, João 5.1, 11 e 55. Outra passagem bíblica fala em descer de Jerusalém. Lucas 10, 30, a cidade toda está edificada sobre montes. Salmo 125. 3 montes principais erguem-se dos vales de Inom, Cedron e Tiropeon e formam a multimilenar Jerusalém, a capital do mundo. Ezequiel 5.5. Sião, Moriá e Oliveiras. Ao norte de Sião ficam Acra e Bezeta, e também Gólgota. Ao sul do Moriá estão Ofel e Aceldama. No Oliveiras estão os Scopus ao norte, e Escândalo e Mau Conselho ao sul. Monte Sião, majestoso e sobranceiro, ergue-se a leste da cidade. Sião significa colina ressecada pelo sol. Em Salmos 48.2, esse monte é o Santo Monte. Veja também Joel 3,17. E a alegria de toda a terra. Na Bíblia, a expressão Monte Sião aparece sob diversas acessões, das quais destacamos algumas. Número 1. O próprio monte. O acidente geográfico, Salmos 48.2. Número 2. O Monte Ofel, antigamente fortaleza dos Jebuseus, a sudoeste da cidade, 2 Samuel 5.17 e 1 Crônicas 11.5. Número 3. Toda a cidade de Jerusalém, como em 2 Reis 19.21 e outras escrituras, Salmos 48.12, Isaías 1.8 e etc. Número 4, conhecido como Monte Santo, em Joel 3,17, porque nele esteve a Arca do Senhor antes do Templo de Salomão. Depois da edificação do templo no Monte Moriá e da transferência definitiva da Arca, Sião compreendia também o templo. Por esta razão, o Antigo Testamento registra Sião quase 160 vezes e Moriá apenas 2, Gênesis 22:2 e 2 Crônicas 3:1. Número 5. Ao tempo dos Macabeus, o monte do templo distinguia-se de Sião, 1 Macabeus 7:32 e 33. Número 6. Sinônimo do povo de Jerusalém como comunidade religiosa. Número 7. Em Sião aparecerá o Messias, por isso a alusão a Sião celeste, Hebreus 12:22 e Apocalipse 14.1. Os 3 montes sobre os quais está assentada a cidade de Jerusalém correm de norte para sul. A oeste, o Sião, a leste, o Oliveiras e no centro, o Moriá. Entre Sião e Moriá corre um vale chamado Tiropeon, e entre o Moriá e o Oliveiras, o vale do Cedron. O Sião, o Acra, o Bezeta, o Ofel e o Moriá estavam dentro dos muros da cidade, o Oliveira fora. O Sião compreendia a cidade de Jerusalém e ocupava mais de 2/3 da área total. Sião é um antiplano de considerável tamanho.
sobre 777 metros sobre o nível do mar. O altiplano do Sião foi chamado de Cidade Alta por Flávio Joséfo, 33 metros mais alto que o Moriá. Na parte sul do Moriá está Ofel, chamada Cidade Baixa de Jerusalém, 2 Reis 22:14. Com o correr dos séculos na banda oriental, o Sião sofreu profundas alterações de limites, ora estreitando-se ao norte, ora ao sul. Hoje uma parte dele fica fora dos muros e está ocupada por cemitérios e campos de lavoura, cumprindo-se o que disse o profeta Miqueias 3:12. O professor Zev Vilnai declara no Monte Sião há um bairro chamado Iemin Moshe, em memória de Moisés Montefiore. Há também ruínas da antiga piscina do Sultão, um povoado conhecido como Batei Chama, a tumba do rei Davi, com 14 outros de seus descendentes. Acredita-se que numa das salas do palácio de Davi, Jesus tenha comido a última Páscoa com seus apóstolos, instituído a ceia memorial. No Sião está o mosteiro com a Igreja do Sono. A Igreja Romana crê que no local onde se levantou esse templo, Maria, mãe de Jesus, dormiu sua última noite nesse mundo. Escavações ao redor do atual muro de Jerusalém revelaram vestígios de velhas muralhas, provando que antes de Salomão, Sião era murada e numa área menor que a atual. Numa das lombadas do Sião há um cemitério protestante, onde o conhecido arqueólogo Sir Flinders Petrie está sepultado. Monte Moriá, nome, deriva do hebraico Har Moriá, isso é, Monte Moriá, do grego Amoria, empregado por Joséfo Jerônimo, na Vulgata Latina Moriá e Terra Visionis. A Septuaginta traduzida por País Elevado, a Peshita por Terra dos Amorreus. Em Gênesis 22:14 se lê em tradução literal, terra onde o Senhor aparece. Em Salmos 24:3 e Isaías 30:29, o Moriá é chamado Monte do Senhor ou Monte de Jeová. O profeta Zev Vilnai registra: os sábios de Israel perguntaram, por que este monte se chama Moriá? Porque vem da palavra mora, que em hebraico significa temor. Desta montanha, o temor de Deus percorreu a terra toda. Outra versão diz que vem de ora, que quer dizer luz, pois quando o Todo-Poderoso ordenou haja luz, foi do Moriá que pela primeira vez brilhou a luz sobre a humanidade. O monte, o Moriá, corre de norte para sul, está separado do Sião pelo vale, do Tire-Pion e do Oliveiras pelo Cédron. Está a 744 metros acima do nível do mar. Seu tamanho é menos de 1/3 do Sião. Sua constituição, em grande parte, é de pedra calcária. Ao sul do Moriá está o Ofel, que foi a antiga fortaleza dos Jebuseus tomada por Davi. Aparece na Bíblia pela primeira vez em Gênesis 22, mas é chamado monte. E se na terra de Moriá, região onde havia muitos montes, nessa terra o Senhor indicaria a Abraão um monte sobre o qual Isaque seria oferecido em holocausto. Quando Abraão recebeu ordem do Senhor para ir a Moriá oferecer Isaque, o patriarca achava-se em Berseba, região próxima à terra dos filisteus. A Bíblia diz que Abraão gastou 3 dias para cobrir a distância entre Berseba e a terra de Moriá. A distância de Berseba ao Moriá, do Templo de Salomão, é de 48 quilômetros e do Gerizim é de 144 quilômetros. A Bíblia diz também que o monte que Deus indicaria a Abraão seria visto de longe. O Moriá de Jerusalém não pode ser visto de longe. Em 2 Crônicas 3:1 afirma-se expressamente que Salomão erigiu o templo no local onde o Senhor apareceu a Davi, isto é, na eira de Ornã, o Jebuseu. 2 Samuel 24:18-25. O monte não é rochoso. Devido ao fato de o terreno não ser consistente, Salomão construiu muros de pedras colossais
na parte ocidental do monte para suportar o gigantesco templo. Esses muros foram desenterrados e constituem grande atração turística, principalmente para os judeus que ali vão orar ao Senhor e lamentar. Por isso ficaram conhecidos como Muros das Lamentações. As pedras que aparecem no referido muro são do Templo de Salomão, exceto as mais superiores. O Templo de Salomão foi destruído em 587 a.C. pelo monarca Nabucodonosor, 2 Crônicas 36:19. Zorobabel o reedificou em 520 a.C. Esdras 5:3-18. E Herodes o Grande o remodelou. João 2:20. Mas os romanos o queimaram em 70 d.C., conforme a palavra de Jesus em Mateus 24:2. Nunca mais foi reconstruído. Será que algum dia a reconstrução ocorrerá? Desde o século 7 d.C., os árabes construíram em Moriá, na área sagrada do Templo dos Judeus, a famosa Mesquita de Omar, também conhecida como Domo da Rocha. Ao sul está a mesquita conhecida como El-Aqsa. Numa das dependências da Mesquita de Omar há um subterrâneo cavalo na rocha, onde os reis de Judá guardavam seus tesouros. No ângulo sul-oriental do pátio do templo, na porta que dá a uma escada, descendo-se por esta escada, avista-se à esquerda uma miniatura de templo chamada Berço de Cristo, erigida sobre uma pedra côncava. Um pouco mais para baixo ficam os estábulos do rei Salomão. Os montes Acra, Bezeta, Ofel e o próprio Gólgota fazem parte do Sião ou do Moriá. Podemos resumir a topografia orográfica de Jerusalém a dois montes: Sião intramuros e Oliveira extramuros. A colina do templo guarda preciosas recordações tanto do Antigo como do Novo Testamento. Monte das Oliveiras, no hebraico é Har Hazetim, na Septuaginta Tohoros Ton Elaion, na Vulgata Mons Olivarum, em português Olival ou Oliveiras. Veja Atos 1:12, João 8:1, etc. Veja a foto da próxima página. O Monte das Oliveiras está situado a oriente da cidade de Jerusalém e é separado do Moriá pelo Vale do Cédron, ou Cedron. Os árabes chamam-no Jebel el-Zeitun. Ele se estende de norte a sul. Nesta posição, segundo José Pistonese, mede 3,5 km. 3 elevações sobressaem a lombada. Número 1. Ao norte, o Carme el-Sayad, isto é, a vinha do caçador, com 818 metros. Os primitivos cristãos denominaram-no Mons Viri Galilaei, recordando as palavras do anjo em Atos 1:11. Número 2. No centro está o Jebel el-Tur, com 812 metros. Número 3. No sul, o Jebel Bati el-Ravá, com 734 metros, também chamado pelos antigos Mons Ofenziones e Mons Scandali, por causa dos ídolos que Salomão erigiu às suas mulheres estrangeiras. 1 Reis 11:18, 2 Reis 23:13. Pouco mais ao sul do Ofensa está o chamado Monte do Mau Conselho. Neste monte, segundo a tradição Caifás, o sumo sacerdote se reuniu com o conselho de sacerdotes para tramar a morte de Jesus. João 11:47-53. A distância do Monte das Oliveiras ao centro de Jerusalém era de 15 estádios. João 11:18, cerca de 2.775 metros. Jornada de um sábado. Atos 1:12. Joséfo diz que a distância do Olivete a Jerusalém era de 5 a 6 estádios. Depende de onde se esteja no Oliveiras e do ponto de Jerusalém que se deseja alcançar. No Getsemane, no Oliveiras, a Porta das Ovelhas, ao norte da área do templo,
aumenta menos de 6 estádios. Nos dias do Antigo Testamento, esse monte estava coberto de oliveiras, vinhos, figos e muitas outras árvores frutíferas e ornamentais. As multidões que aclamaram a Jesus na entrada triunfal em Jerusalém cortaram galhos de árvores do Monte das Oliveiras, pois saíram de Betfagé, Mateus 21:8, e Neemias 8:15 ordenou que saíssem ao Monte Oliveiras e trouxessem ramos de frondosas árvores para a comemoração da festa dos tabernáculos. Quando os romanos, no ano 70 d.C., destruíram Jerusalém, destruíram tudo pelo fogo a partir do Monte das Oliveiras, onde Tito tinha o seu quartel-general. Betfagé e Betânia estavam no Monte das Oliveiras. Betfagé quer dizer casa do figo, enquanto Betânia significa casa da tâmara. Esta fica na encosta oriental do referido monte, e aquela na ocidental. Em Betânia estava a casa de Marta, Maria e Lázaro, e a cerca de 300 metros a sepultura da família, onde Lázaro permaneceu 4 dias e já cheirava mal. Na encosta do Monte das Oliveiras, no Getsemane, a estrada que vem de Jerusalém bifurca-se. Uma vai para o sul até Jericó, passando por Betânia, e outra dirige-se para o leste. Depois de avançar 500 metros, divide-se em 3 caminhos. O do meio passa por Betfagé e vai a Betânia. Os outros 2 vão ter também ao cume do monte a estrada romana, ao cume do monte. Ponto. A estrada romana saía de Jerusalém, subia o Oliveiras perto do Ain Sulvá, alcançava o cume a 900 metros na depressão norte de Carem El Seiá, descia para o Wadi, que atravessava perto das ruínas de Buqueidã e chegava ao Jordão. O Senhor Jesus, vindo da Galiléia ou voltando, passou muitas vezes por esta estrada, do Jordão a Jericó e de Jericó a Jerusalém. Os motivos geográficos da parábola do bom samaritano encontram-se numa dessas estradas, na velha estrada que vai de Jerusalém a Jericó, numa diferença de nível de 1.100 metros, num percurso de pouco menos de 40 metros há uma curva pronunciada em uma caverna, lugar apropriado para esconderijo de ladrões, e hoje chamada Casa do Bom Samaritano. A tradição afirma que na cova ao norte do Oliveiras são conservados muitos dos últimos ensinos de Jesus. Entre eles, o Pai Nosso, que está reproduzido em dezenas de línguas. Em 1910, os padres blancos descobriram restos da Basílica Constantiniana, 395 d.C., conhecida como Eleonora. A 50 metros desta cova, há hoje uma pequena mesquita no lugar onde Pomênia, 375 d.C., edificou a Igreja da Ascensão. Numa camada rochosa, dentro da pequena mesquita, está a marca de um calcanhar gravado na pedra, que, segundo os romanistas, é de Jesus deixando na hora em que subiu ao Pai. Na encosta meridional entre os caminhos central e meridional, que levam ao Getsemane, há um lugar chamado Dominus Flevit, onde Jesus supostamente teria lamentado sobre Jerusalém. Nessa região, entre 1953 e 1955, os franceses descobriram um cemitério judeu-cristão com nomes que lembram personagens do Novo Testamento. Getsemane, em hebraico Gatsemanim, que vem a ser prensa de azeite. Jesus deixou o cenáculo acompanhado por 11 apóstolos e foi em direção ao Getsemane, Mateus 26:36. Distante dali, cerca de 3 quilômetros, de acordo com o Dr. João Pedreira, do Conto Ferraz Júnior, a enciclopédia de la Bíblia diz: 1,5 km, desceu a vertente do Sião,
deixou a cidade pela Portofel, contornou o Monte Moriá passando perto da fonte Siloé, atravessou o ribeiro do Cédron e chegou ao Getsêmani, que fica na parte mais baixa do Monte das Oliveiras. Era um horto ou um jardim, propriedade particular de um parente ou amigo de Jesus. No jardim há uma gruta onde 8 apóstolos ficaram comodamente sentados, que até dormiram. Mateus 26, 40. 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, avançaram um pouco mais com Jesus e ficaram também. Jesus prossegue um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros, e sozinho agoniza por nós. Nesse horto, a escolta do sumo sacerdote, guiada por Judas Iscariotes, prendeu Jesus. Hoje no Getsêmani existem 8 velhas oliveiras que devem datar do século 7 d.C. A Gruta do Jardim, em 1955, foi inundada por violentas chuvas e danificada. Na reedificação, foram feitas escavações na gruta. Apareceram mosaicos no século 6 d.C. em uma prensa de azeite talvez semelhante à do amigo de Jesus. A restauração da gruta foi feita em 1956. Essa gruta dista mais ou menos 25 metros da Igreja da Agonia. A gruta mede 17 metros de comprimento por 9 metros de largura por 3,5 metros de altura. O horto do Getsêmani fica à esquerda da Basílica da Agonia. Os franciscanos compraram essa área sagrada em 1666. A referida basílica está a uns 80 metros da Gruta do Getsêmani, na rocha que se eleva 10 metros acima da entrada da gruta. Monte da Tentação. Um monte isolado, que os árabes chamam de Jebel el-Dug, ou seja, Monte da Observação, conhecido atualmente como Jebel Carantal, Quarentena ou Tentação. Está situado a 4 quilômetros ao norte, no ângulo que dá para a moderna Jericó. Ergue-se a 492 metros sobre o nível do Mar Morto e 325 metros sobre o nível de Jericó e a 98 metros sobre o Mediterrâneo. Monte desnudo e estéril, com sem número de grutas naturais. Serve de limite com o deserto de Bet Aven. Josué 18:12. Veja a foto na página seguinte. Nas covas ou grutas do monte, anacoretas se refugiaram para livrar-se do bulício do mundo e meditar. Os gregos o transformaram em comunidade. Dos cruzados para cá, tem-se aceito como o lugar ao qual o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, após o batismo no Jordão. Na realidade, a Bíblia não diz em que monte Jesus foi tentado pelo diabo. Nas cercanias, entretanto, não há outro monte que responda às exigências e circunstâncias da grande batalha do Filho de Deus com o diabo, como o Monte da Quarentena. Montes da Galaade. Essa região é conhecida como Transjordânia, isto é, Além Jordão, hoje ocupada pela Jordânia e governada pela dinastia Hashemita. O nome no hebraico é Gilad, Eres Gilad, Arnagil-Ad ou Argil-Ad. Na Septuaginta e na Vulgata é Galaad. O significado do nome é bastante diversificado. Para um grupo deriva de montão do testemunho, de Gênesis 31, 47 ao 50, resultante do encontro de Labão com Jacó. Eli Coeler acha que vem de Giad ou Gad, equivalente ao árabe Gauda, que descreve a dureza ou rugosidade e regularidade do terreno, enquanto Bazã é o oposto. O nome surgiu do encontro de Labão com Jacó, Gênesis 31, 47 e 55. Labão chamou o lugar Jegar Saaduta, Jacó de Galeede,
ambos que querem dizer montão do testemunho. Galeed aparece em Gênesis 31, 47 e 48 apenas 2 vezes. Gileade ocorre mais de 120 vezes e Gileadita quase 10 exclusivamente no Antigo Testamento. A região Kenet Kitchen, especialista é a região Kenet Kitchen, especialista em egípcio e cóptico, afirma: geograficamente, a própria Gileade era montanhosa, uma terra coberta de bosques, seguindo uma linha de Esbom em direção ao oeste até a extremidade norte do Mar Morto e estendendo-se para o norte em direção ao presente rio e Wadi Yamuk, mas que se espraia em planícies até cerca de 29 quilômetros ao sul do Yamuk, ao sul da própria Gileade, isto é, ao sul da linha que vai de Esbom ao Mar Morto, e chegando até o rio Arnon, há um platô ondulado apropriado para a criação de gado e rebanhos de ovelhas e cabras. Nos dias de Josué, esta região praticamente ia do Hermon a Edom e do Jordão ao Mar Morto, ao grande deserto Ciro-Arábico. Antes da conquista de Moisés, abrangia 3 partes principais. Número 1, Norte Bazã, que ia do Yarmuk ao Jaboque. Número 2, Centro Gileade, que ia do Jaboque ao Arnon. Número 3, Sul Moabe, que ia do Arnon ao Zerca-Maim. Seom, rei de Esbom, esteve em Gileade quando Israel chegou sob a liderança de Moisés. Deuteronômios 2, 26 a 37. Og, rei de Bazã, governava em Bazã. Deuteronômios 3, do 1 a 11. Moabe estava no sul e só não foi desarraigado por Israel porque Deus dera este território aos filhos de Ló. Deuteronômios 2, do 9 ao 11. Moisés tomou os reinos de Seom e de Bazã e os deu. Número 1, a Ruben, ao sul, o território compreendido entre o Arnon, ao sul, até a terra de Gileade, na altura de Jericó, ao norte. Número 2, Gade, ficou com toda a terra de Gileade propriamente dita. Número 3, a Manassés, apenas meia tribo, coube-lhe o reino de Bazã, da fronteira com Gade, ao sul de Golã. Deuteronômios 3, 1 ao 17 e Josué 12, do 1 ao 6. No tempo dos Macabeus, 1 Macabeus 5, 17 e 36, Gileade foi conhecida como Galadite, ou Galaditide, e no tempo dos romanos por Transjordanem. Mateus 4, 15 e 25, Marcos 3, 8, 10.1, João 1, 28, 3.26, 10.40. Hoje a Transjordânia está com os árabes, dividida em 2 regiões, uma ao norte chamada Aglum, que vai do norte do Jaboque ao sul do Yarmuk, e a outra Belca, que vai do Jaboque do Wadi Esbom. Na época de Jeremias, as terras de Gileade eram fertilíssimas. Bosques imensos cobriam suas imensas áreas. Jeremias 22, 6 e Zacarias 10, 10. Eram também terras de ricas pastagens. Cantares 4, 1 e 6.5. Onde se criava muito gado. Amós 4.1. A terra produzia trigo, cevada e legumes, além da oliveira. O bálsamo de Gileade já era conhecido e cobiçado no tempo de Jacó. Gênesis 37, 25. Jeremias 8, 22. Os bosques ofereciam exatamente refúgio em tempos de perigo e calamidade. Gênesis 31, 25, 55 e 1 Samuel 13, 7. Montes de Gileade. Os antilíbanos vão do norte da Síria ao Hermon. No Hermon nasce a cordilheira que corre na direção sul, paralelo ao Jordão,
e se prolonga até o Mar Morto, numa altitude média de 600 a 900 metros sobre o Vale do Jordão. De norte para o sul, as montanhas principais são Montes de Bazã. Estendem-se do Monte Hermon ao Yarmuk e do Jordão ao Ledjá. A porção compreendida entre o Jordão e o Mar da Galileia é mais alta e mais irregular. Há um sem número de crateras de vulcões extintos espalhados pela região. Suas terras são exuberantes e bastante produtivas. Constituem o celeiro da Síria e Israel. Os altiplanos de Bazã e hoje uma parte de Golã estavam cobertos de cedros e carvalhos nos dias do Antigo Testamento. Isaías 2:13, Ezequiel 27:6 e Zacarias 11:2. Rebanhos tranquilos alimentam-se em suas relvas verdes. Salmos 89:12 contrasta o orgulho de Bazã com a habitação de Deus em Sião. Montes de Gileade. Era a região do centro. Nascia no Yarmuk e se estendia até o norte do Mar Morto. Sua extensão era de 90 km de comprimento por 30 km de largura. É chamada Gileade, Gênesis 37:25 e Salmos 60:7. Terra de Gileade, Números 32:1 e Montes de Gileade em Gênesis 31:25. Cobertas de matas em grandes bosques, suas terras são férteis e próprias para a lavoura. Sua fertilidade assemelha-se à de Samaria, no ocidente. O rio Jaboque dividia de leste para oeste a montanha de Gileade em duas partes aproximadamente do mesmo tamanho, a do norte e a do sul. Nesta ficou Ruben e naquela Gade. A história de Gileade está ligada à vida de importantes homens, nas suas experiências profundas e marcantes com Deus. Jacó e Labão, em Gênesis 31, Jacó na luta de Peniel, Gênesis 32, Moisés tomou uma região antes de tomar Canaã, Números 21, terra dos juízes, Jair, Juízes 10:3 e Jefté, Juízes 11:1, berço natal do profeta Elias, 1 Reis 17:1, sede do reino de Isbosete, filho de Saul, 2 Samuel 2:8 e 9, refúgio de Davi, fugindo do seu filho Absalão, 2 Samuel 17:27 a 29. Acabe morreu na batalha de Ramote de Gileade, 1 Reis 22. Jeú foi ungido rei de Gileade, 2 Reis 9. Nos dias do Novo Testamento foi chamada Pérea e governada por Herodes Antipas, 4 a.C. a 37 depois de Cristo. Por Gileade passava a estrada do leste que, vindo da Galileia, cruzava o Jordão em Beizã, no sul do mar da Galileia, e chegava até Betânia, de além Jordão, num passo natural, João 28, defronte de Jericó, e subia a Jerusalém. Era onde passavam os romeiros que iam a Jerusalém, e foi também onde Jesus passou repetidas vezes. Montes de Moabe, talvez os mais lindos e famosos dessa região transjordânica. Limites: a leste com o deserto Ciro-Arábico, conhecido também como Deserto de Moabe, ao sul com o ribeiro de Zered, hoje chamado Uad el-Eza, pelo ocidente limita-se com o Mar Morto e mais ao norte com o próprio Jordão. Ao norte seus limites oscilam no compasso de suas vitórias ou derrota. Nos dias áureos, o país do norte e sul alcançou 96,5 km com 57 de largura. As terras moabitas sempre foram secas e estéricas, pois estavam entre o grande deserto arábico e o Mar Morto. Apenas no centro contavam com uma faixa de terras férteis, principalmente as que eram banhadas por ribeiros. Ruth e a sogra Noemi devem ter vivido num desses uades de abundância. Ruth 1, do 1 ao 6.
O país de Moabe se divide em 4 regiões distintas. Número 1. Planícies de Moabe. Em hebraico, Arbot Moabe. Trata-se de um quadrilátero formado pelo Jordão, Mar Morto, Montes Abarim e o Wadi Minrim. Nesta área, floresceram grandes e importantes cidades moabitas. Números 22:1 e etc. Número 2. Campos de Moabe. No hebraico, Sed Moabe, porção de terra que se estendia dos antiplanos da Transjordânia ao norte, ao Arnon ao sul, talvez sinônimo de país de Moabe. Gênesis 36:35 e Números 21:20 e Ruth 2:6 e 4:3. 3. Regiões moabitas. Regiões de prosperidade que cresceram e se tornaram centros importantes, algumas nas cidades e outras na faixa agropecuária. As principais foram Mizor, Savé, Kiriataim, Gênesis 14:5, Sedé, Zofim, Números 23:14, Asdod, a pista ou o declive entre o pico de Pisga e o Mar Morto. Deuteronômios 3:17, 4:19, Josué 12:3. As maiores riquezas do país provinham dessas regiões. A maior manufatura era pecuária. 2 Reis 3:4. Número 4. Montes de Moabe. São formados por 2 cadeias particulares. Letra A. O Seir, que fica ao sul do Mar Morto e chega ao Golfo de Acaba ou Eilat, entre o deserto da Arábia e o Vale de Arabá. Seir forma um conjunto compacto de rochas escarpadas e de variadas cores, principalmente amarelo, rosa, azul e púrpura. O sistema montanhoso de Seir está a 1.400 metros acima do Mar Morto e 1.000 metros sobre o nível do Mediterrâneo. Do maciço descem inúmeros riachos que fertilizam a terra e grande número de uades rasgam o dorso da montanha, permitindo ao homem que por eles chegasse ao cume ou do cume descesse ao vale. O orvalho em Seir é abundante, como lemos em Gênesis 27:39. Os primitivos habitantes do Seir foram os Oreus, Gênesis 14:6. Os descendentes de Esaú, entretanto, desalojaram, Gênesis 36:8, e se firmaram no monte, cresceram e se multiplicaram, tornando-se uma nação rica e um povo forte. Fundaram grandes cidades tais como Bozra, Elate, Ezion-Geber, Sela, Petra e outras. Arão, irmão de Moisés, morreu no Monte Or, um dos picos do Seir. Números 20, 25 ao 29. Deuteronômios 32:50. O Monte Or acha-se na metade do caminho entre o Mar Morto e o Golfo de Eilat. No sopé oriental do Seir floresceu Sela, a importante cidade edomita. O Monte Or está a 1.460 metros de altura do Mediterrâneo e a 1.860 metros sobre o Mar Morto. O Monte Or tem 2 picos principais que, vistos à distância, assemelham-se a castelos medievais. Num deles, o Jebel Nebi, Arum, está sepultado o sumo sacerdote Arão. A palavra Seir define uma montanha, Gênesis 14:6, uma terra, Gênesis 32:3, e um povo em Ezequiel 25:8. Letra B, Abarim, plural hebraico
Barim e quer dizer do outro lado. Além, passagens, partes além e lugares distantes. Jeremias 22:20. Em Números 33:44, Israel acampou em Ije-Abarim, fronteira com Moabe. Em Números 33:47, acampou nos montes de Moabe, isto é, no platô de Moabe. A forma plural sugere uma cadeia de montes, isto é, uma serra, cujas vertentes ocidentais se precipitam da elevada meseta de Moabe para o oriente do Mar Morto, a partir do Wadi El-Ezan ao sul, até Esbom, além do Monte Nebo ao norte. Seus principais cumes são Pisga, Peor e Nebo. Pisga. Após 40 anos de dura peregrinação no deserto do Sinai, Israel chegou aos montes Abarim e solicitou aos amorreus, Números 21, 20 e 25, passagem por suas terras rumando para Canaã. Os amorreus enfrentaram Israel com mão armada. Israel lutou e venceu. Tomou-lhes a terra. Balaque, rei de Moabe, assustado com a presença de Israel em suas terras, chamou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. O Senhor, porém, transformou a maldição em bênção. Na primeira tentativa de maldição, Balaque levou Balaão ao cume de Pisga. Pisga é um acidente geográfico do Monte Abarim. No Antigo Testamento aparece sob duas formas: cume de Pisga, Asdod Rapisga, Números 21, 20 e 23, 14, e campo de Zofim. Balaão esteve em ambos no campo de Zofim.